gravaçãozinha do assunto de hoje. Uma parte bem interessante, né? Nós vamos estudar aqui alguns tipos de alterações nas hemácias, passando por alguns tipos de anemias, tá? E vai ser bastante produtivo, vocês verão. Então temos aqui, ó, inicialmente a síntese do eritrócito, né? Cá embaixo, da hemácia. Começa lá nas células padrão, no hemocitoblasto inicial, aí vem a eritropoetina renal, componente renal, né, de estimulação do processo, faz o pró-eritroblasto, né, e nesse trecho aqui, até chegar na hemácia madura, nós temos as fases, né, da chamada eritropoiese. Aí haverá a síntese do ácido nucleico, eu preciso de B12, preciso de folato, senão isso aqui não funciona direitinho, tá? Daí o pediatra recomendar que se use bastante B12, ácido fólico, nesse momento de crescimento, né, porque eu preciso realmente disso aqui, tá? E nessa fase aqui, o eritrócito é uma célula completa, com toda a maquinaria dela. Ela é capaz de sintetizar isso tudo, de replicar os ácidos, fazer os RNAs, tudo normal, né? Aí chega num certo ponto de maturação, ela se coloca a sintetizar a hemoglobina e se encher de hemoglobina. E para que ela possa ficar repleta de hemoglobina, ela começa a se livrar da maquinaria dela. O núcleo regride, desaparece, os outros componentes todos da maquinaria celular, complexo de Golgi, mitocôndrias, vai tudo embora, né? Ou seja, fica uma estrutura repleta de hemoglobina, porém não ainda com a forma espacial adequada. Nesse momento ela se chama reticulócito, né, que seriam hemácias jovens, e libera o reticulócito para o sistema, sendo os reticulócitos não têm a forma adequada. Eles são esféricos, né, são menores esféricos, não tem aquela forma clássica de disco do eritrócito, da hemácia, que se deforma reversivelmente para passar pelos capilares. Então, um procedimento de quando o paciente está se recuperando de uma anemia com baixo número de hemácias maduras, é quando você recebe o resultado do hemograma. No resultado do hemograma, o bioquímico marcou lá presença de reticulócitos, grande presença de reticulócitos, indicando que o organismo está julgando uma quantidade anormal de estruturas jovens, né, de hemácias jovens, para suprir a necessidade de transporte de gases daquele organismo, né? Sempre tem um pouquinho de reticulócito, mas a quantidade bem pouco representativa. Aumenta bastante quando o sistema hematopoético está sendo obrigado a trabalhar intensamente para suprir uma queda na quantidade de hemácias, tá? Aí no slide da frente a gente mostra que essa evolução, né, que a gente observa nesse processo todo. Está aumentando aqui o slide, desse lado de cá, ó, temos aqui, ó, a gênese, a célula mãe, né, a célula inicial, vai se transformando, vai modificando, tal, vai ocupando espaço pela hemoglobina, chega no reticulócito até chegar no eritrócito maduro, na hemácia madura. Então tem todos os termos técnicos, né, o basófilo, o policromatófilo, o normoblasto, até o reticulócito e o eritrócito. E quando chega nessa fase do eritrócito, que ocorre essa regressão toda. Núcleo, mitocôndria, são todos retirados exatamente para que a hemácia madura seja uma estrutura repleta de hemoglobina, cheia de hemoglobina, né, com a maquinaria celular apenas aquela da via glicolítica e da via das pentoses, e por aí fica, né, e adquire essa forma de disco aqui, que é fundamental para que ela possa passar apertadinha pelos capilares, ela possa se deformar reversivelmente pelos capilares. E a partir desse conhecimento aqui, eu posso ter algumas formas esquisitas de eritrócito, né? Mostrando aqui essa primeira aqui, comentando aqui de novo, essa aqui a gente vê claramente aqui o eritrócito, né, na sua forma típica, né, ou seja, de disco, essa parte clarinha aqui no meio, ó, das hemácias, né, é a sua natureza de disco, né? Ou seja, o centro é mais pertinho do outro lado,
é mais achatadinho, né? E aqui as bordas dela que são mais altas, desse ponto aqui. E aqui temos as estruturas, né? Os eritrócitos. Tá ponteado dessas coisinhas mais escurinhas aqui, ó, que você já deve ter visto lá com o professor Walter, né? Nas lâminas de sangue que ele passa para vocês. E esses pontinhos escurinhos aqui, que estão circulando junto aqui com os eritrócitos, representam, então, plaquetas, né? As plaquetinhas que vão rodando junto aqui. Elas se colam intensamente no processo, tá? Os outros elementos celulares, como os polimorfos nucleares, os eosinófilos, os linfócitos, são estruturas bem maiores, né? Até um pouco maior que os eritrócitos, tá? Na foto, na microfotografia de baixo, a gente vê aqui, ó, claramente hemácias crenadas. Aqui tem uma normalzinha, né? Aqui tem várias hemácias crenadas, como também tem do lado de cá. O que é hemácia crenada? Hemácia crenada é aquela que perdeu muita água, ou seja, que ela foi colocada num meio mais concentrado que ela, hipertônico em relação a ela. Então, como está hipertônico em relação a ela, a água do eritrócito tende a sair para o exterior. Então, ela fica assim, vamos dizer, murcha, né? E começa a aparecer esses pontos de ancoragem da membrana, que a membrana tem esses pontos relacionados com proteína muscular, que é exatamente para que ela possa fazer esse processo de deformar-se reversivelmente. Então, no caso que eu posso ter de uma desidratação severa, as hemácias vão crenando dessa forma aqui e ficando inviáveis de passar, por exemplo, pelos capilares, né? Então, isso tudo pode acontecer. Nesse caso, seriam hemácias que foram colocadas no meio hipertônico em relação a elas. Então, elas desidratam, né? E acabam se rompendo em função disso aí. Tá? Os eritrócitos são estruturas fantásticas. Trabalham um bocado. Tá? Então, coloquei esses detalhes aqui para vocês. Ó. Se eu tirar toda a água e outros líquidos, outros solventes dentro da hemácia, 95% do peso que sobra é hemoglobina. Então vejam que o eritrócito é uma estrutura repleta da proteína hemoglobina, lotada de hemoglobina. E a hemoglobina tem um grupo M, né? E o grupo M tem ferro. Então ela é uma estrutura cheia de ferro, cheia de aminoácidos, né? Se eu for pensar por esse lado, é bem nutritiva. O sangue é um material muito nutritivo. Tanto é que vocês vão estudar na microbiologia, semestre que vem, que um dos meios de cultura mais utilizados para você produzir colônias bacterianas se chama agar-sangue. O que é o agar-sangue? É a gelatinazinha, né, que é o agar, né, para formar aquele meio capaz de sustentar a bactéria, e uma quantidade de sangue dissolvida no agar, fica agar-sangue. Aí a bactéria que é instalada naquele meio, que ela é colocada nesse meio de cultura, dentro da placa de Petri, cresce com uma beleza, porque ela é capaz de retirar seus aminoácidos, o ferro, todo desse componente da hemácia, né, que foi colocado ali. E o ferro é essencial para a vida de toda estrutura, de todo ser vivo que consuma oxigênio. Né? Apenas alguns lactobacilos, que são estritamente anaeróbicos, só funcionam com a glicólise anaeróbica, não precisa de ferro. Todos aqueles que têm necessidade de usar o oxigênio como componente de sua cadeia de energia, tem que ter o ferro. Não há como. Por exemplo, esse mosquito enjoado, né? Os pernilongos, eles picam as pessoas, a fêmea vem e pica a pessoa, tira o sangue da pessoa, suga o sangue da pessoa em busca do ferro, para que ela possa passar aos seus ovinhos, né, para dar aquela quantidade enorme de larvas. Por isso que ela busca sangue nos animais. Né, o pernilongo, né, esse bichinho danado. Tá? Então, gente, é um excelente reservatório de ferro e de aminoácidos essenciais das hemácias. E vejam, o trabalho físico dela. Durante o tempo de vida da hemácia, cerca de 100 dias para fazer um número redondo, ela roda no nosso organismo, no adulto, cerca de 300 quilômetros.
durante seus 90 dias, fica girando, vai para o tecido, vem para o pulmão, tecido, pulmão, tecido, pulmão. No final dos 90 dias, 100 dias, ela rodou 300 quilômetros. É mais ou menos ida e volta a BH, né? Certo? 300 quilômetros. Vai e vem a BH. Então, é uma estrutura que trabalha um bocado. E nesses 300 quilômetros, a via que ela percorre costuma ser trabalhosa. Ela tem que sair de um vaso de bom diâmetro, né, como uma cava, uma horta, e ir se apertando nos capilares até chegar lá no finalzinho do tecido para liberar o oxigênio. Lá no capilar mais fininho que tiver. Então, é uma vida difícil. Difícil. E num adulto normal, nós produzimos mais ou menos por segundo 2.500.000 hemácias que a gente produz por segundo. Num tempo de vida média de 70 anos, em humanos, nós produzimos 0,5 tonelada delas. Meia tonelada. Vocês dizem, nossa, caramba, o negócio é complicado. 500 quilos de hemácias numa vida? A gente começa a entender a importância do ferro, né? Já pensou se nós tivéssemos que absorver ferro da dieta nesse tempo todo? Certo? O ferro é um material abundante na natureza, sim, não vamos discutir isso. Mas ele é de difícil absorção. Porque a tendência do ferro, como metal, é ficar oxidado, com de oxidação mais 3, né? E a hemácia não usa ferro mais 3. A hemácia usa ferro mais 2. 2 mais, o ferro ferroso. O ferro 3 mais na hemácia não funciona, tem que ser o ferro 2 mais. Então, para resolver esse problema, nós, animais, não possuímos uma via para excretar ferro. Nós não excretamos ferro. Como excretamos colesterol, nitrogênio e tal, a gente não excreta ferro. A gente perde ferro pela descamação natural que ocorre, né? Ou pequenas hemorragias. As moças, por exemplo, a cada ciclo menstrual, perdem uma boa quantidade de ferro no processo de menstruação, obrigatoriamente. Outras pessoas, a descamação do tubo intestinal é muito forte. A maior taxa de mitose que nós temos no organismo é na região intestinal, lá nos enterócitos, exatamente pela descamação, né? Pelo atrito que existe do alimento com as células de absorção. Então, gente, dito isso, como a gente perde algum ferro, a gente segura o ferro o máximo que pode, porque eu tenho que usá-lo para sintetizar esse monte de hemácia, já que ela tem um tempo de vida curto. E o papel dela? Transportar oxigênio. No repouso, cerca de 250 ml de oxigênio na CNTP são transportados por minuto. E durante uma atividade forte, isso pode aumentar em até 12 vezes, certo? Pela saturação dela, saturação de hemoglobina, saturação de hemácia, e pela aceleração do ritmo circulatório, né? Da frequência cardíaca, frequência pulmonar. Então pode aumentar muito. 250 pode passar para quase 3.000, né? Aliás, 3.000, 12 vezes. 3 litros de oxigênio na atividade física mais forte por minuto. E tudo isso transportado pela hemácia, via hemoglobina. Agora vejam, o oxigênio se liga à hemoglobina, né, lá no pulmão, tem que ser levado ao tecido. E o oxigênio, para fazer esse processo todo, ele se difunde pela membrana, já que o O2, como toda substância simples, é de natureza apolar. Né? Então ele passa sozinho pela membrana, que também é de natureza polar. Mas quando ele passa pela membrana, ele fatalmente vai oxidar alguma daqueles ácidos graxos insaturados de membrana. Vai tomar aqueles elétrons, formando os radicais livres, né? O H2-, o superóxido. Certo? Então isso tudo é que vai comprometendo a vida útil do eritrócito. Essa intensa
submissão a agente oxidante como o oxigênio. Então isso faz com que o tempo de vida dela seja realmente bem menor do que o esperado, de que uma célula comum. Então a hemácia é uma estrutura que trabalha muito. Certo? E a grande capacidade de troca que ela apresenta precisa de uma grande superfície para essa troca. Certo? Então eu coloquei esses dados aqui. A área da superfície interna dos capilares alveolares equivale à área de uma quadra de tênis. Imagina uma quadra de tênis. Pronto, imaginei, enorme. Tá? Você pega os capilares alveolares, abre, estica todos eles. Então o pulmão vai ter essa área de capilar, uma quadra de tênis. Você imagina um mercado, vamos dizer assim, que vai ter um vírus pulmonar. Uma bactéria. Olha a quantidade que ela pode atacar por aí. Né? E vejo como seria difícil um fármaco chegar ali com uma dose convencional. Então tem que ter uma dose de ataque, uma dose alta para aquilo. Por outro lado, eu tenho que ter essa área enorme dos alvéolos para fazer a troca, né, dos capilares, e preciso ter também as hemácias, né, com grande área de troca. Aí vem a frasezinha de baixo. Ó. Se eu somar a superfície das hemácias circulantes, somar a superfície delas todas, né, eu vou ter um número 1.500 vezes maior do que a superfície corporal. Certo? Imagina a superfície corporal, está aqui. Agora pego minhas hemácias, somo a superfície de cada uma delas, vai dar um valor 1.500 vezes maior do que a minha superfície corporal. Tá? Quer dizer, então tem um bocado de hemácias, tem a hemácia que não acaba mais. O número de normal, né, uma média entre homens e mulheres, é que eu tenho cerca de 5 milhões de hemácias por cada milímetro cúbico de sangue. Então imagina aí um cubo que tem 1 milímetro de altura, largura e profundidade. 1 milímetro. Largura, altura, profundidade. Um cubo. Coloco o sangue ali dentro, total. Dentro daquele cubo eu vou ter 5 milhões de hemácias. Certo? É uma quantidade bem razoável. Aí eu começo a entender mesmo. É complicado. É um bocado de hemoglobina, né? Aí eu começo a entender a razão realmente da hemácia, em termos de evolução, talvez. Porque a hemácia faz qual papel? Transportar quem? Transportar os gases. Mas quem é que transporta os gases? A hemoglobina. Ou seja, a hemácia é um invólucro, é um envelope para a hemoglobina. É isso. Ah, bicho, então por que você não deixa a hemoglobina solta no plasma, sem a membrana? Aí vem outro problema. Né? Porque se eu tiver que colocar essa quantidade tão grande de proteína e hemoglobina em água para formar o sangue, isso vai ficar muito grosso, essa solução vai ficar muito viscosa, muito espessa, meio gelatinosa, que a concentração de proteína seria muito forte, né, da proteína hemoglobina. Então, para evitar essa viscosidade exagerada, o que a evolução ou o criador fez? Pegou a proteína, a hemoglobina, e envolveu a hemoglobina numa membrana. Certo? Com isso ele resolveu o problema de viscosidade. Então nós temos aí no sangue circulante a hemoglobina dentro de uma membrana e a parte líquida do sangue liberada dessa quantidade enorme de hemoglobina para que eu pudesse ter no plasma aquela outra proteína fundamental, que é a albumina, né, que é a transportadora, que é responsável, que é a grande responsável pela pressão oncótica. No plasma vão circular diversas outras proteínas, várias proteases, vários anticorpos, ou seja, a hemoglobina não caberia solta no plasma, teria que ter outra fisiologia, outra anatomia. Talvez o coração tivesse que ter uma potência muito maior,
para tocar essa solução mais pesada, né? Os rins tivessem que ter outra anatomia para tentar, ou seja, teria que mudar tudo. Certo? Então a opção do criador ou da evolução foi ter a hemoglobina, que foi a proteína talvez que mais se adaptou ao processo, mas para tirar o problema da viscosidade dela, colocá-la dentro de uma membrana. Tá? Se a gente perceber o valor do hematócrito de uma pessoa normal, o que é o hematócrito? É a relação que eu tenho de volume entre os elementos figurados do sangue, que são hemácias, leucócitos, etc., plaquetas, e a parte líquida, né, essa relação chama hematócrito. Numa pessoa normal, eu vou ter o hematócrito igual a 42%. Quer dizer o quê? Que 42% do sangue, ou seja, se eu tiver 10 mililitros, 4,2 mililitros serão ocupados pelos elementos figurados, hemácias, plaquetas, série branca, né, leucócito, tal, e os outros 58% seriam a parte líquida dele, né, ou seja, o plasma, onde eu tenho aminoácido, glicose, outras proteínas, tal. Certo? Por exemplo, a albumina vai estar na parte líquida. A albumina é um soluto, né? Já a hemoglobina é uma proteína, mas ela está contida dentro da hemácia. E o hematócrito traz para o médico muitas informações. Se o médico acha que o camarada está desidratado, ele pede para o laboratório rodar o hematócrito. O hematócrito roda, né? O laboratório roda o hematócrito, que é simplesmente colocar o sangue total com anticoagulante num tubo adequado, o chamado tubo de hematócrito, colocar na centrífuga, girar a centrífuga e daí alguns 4 minutos mais ou menos, separa, né? A força G criada pela centrífuga puxa o material mais pesado para o fundo, aí separa a natureza corpuscular do sangue da parte líquida e dá um número. Então, se o camarada estiver desidratado, esse hematócrito vai mostrar que ele tem menos água. Então, o hematócrito vai para 50%, 55%, em vez de ficar em 42%. Ou seja, o volume está menor. Então, isso caracteriza um quadro de uma hipovolemia, né, que o médico tem que contornar, né? Então, o que ele faz? Coloca o camarada no soro fisiológico para aumentar o volume do plasma dele, certo? De modo a permitir que o sistema funcione adequadamente. Outra situação que faz o hematócrito subir é quando você está adaptado em ambientes de altitude maior. Então, por exemplo, quem mora em Barbacena já há algum tempo, fisiologicamente tem um hematócrito maior do que quem mora no litoral já há algum tempo. Porque no litoral tem maior oferta de oxigênio, certo? A pressão atmosférica é maior. Então eu não preciso de tantas hemácias, já que tem bastante oxigênio, do que quem está radicado aqui em Barbacena há algum tempo, cerca de 6 meses pelo menos, né? Quem em Barbacena, por ser bem mais alto, aqui nós temos uma altitude de cerca de 1.200 metros acima do nível do mar, a pressão atmosférica é menor, quer dizer, tem menos oxigênio. Se tem menos oxigênio no ambiente, eu vou precisar de mais hemácias para fazer o mesmo serviço. Então, o hematócrito nosso aqui, né, de quem mora por aqui há algum tempo, se situa ao redor de 46%, por aí, um pouco mais, tá? E à medida que você vai se radicando em altitudes mais elevadas, o seu hematócrito vai subindo, certo? Vai subindo. Ok? Então é por isso que às vezes a gente que mora aqui na altitude, em Barbacena, que tem um hematócrito mais intenso que quem mora no litoral, quando a gente sai de férias para o litoral, né, sai da montanha e desce para o litoral, você fica cheio de energia, né? Porque você vai chegar no litoral onde vai ter muito oxigênio, nível do mar, né? E você vai ter muitas hemácias. Então você fica agitado, vão bater pelada, vão jogar vôlei, vão caminhar na praia, vão fazer isso, vão fazer aquilo, porque você tem essa reserva de transporte de oxigênio. E o contrário também é válido. O pessoal lá do nível do mar, quando sai, eu quero descansar, quero dormir bastante, o pessoal sai do nível do mar e vem para a montanha, porque chega na montanha, tem menos oxigênio e ele tem menos hemácias, né?
Então dá aquele soninho, aquela sonolência toda ali, e fica ali de bobeira o tempo todo, né? Certo? É fisiologia, né? Fisiologia misturada com um cadiquinho de bioquímica. Certo, gente? Então esse é o eritrócito. Aí temos aqui, ó. E essa grande relação área-volume é a função do disco bicôncavo que ela apresenta, né? E esse disco, essa forma discoide que a hemácia tem, é exatamente também para permitir que as moléculas de hemoglobina, o exterior da hemácia e o oxigênio fiquem mais próximos. Porque se ela fosse de uma forma globosa, né, se ela não fosse esse disco achatadinho, o oxigênio que passasse pela citossol dela, né, entrasse pela membrana ou saísse, ia ter que atravessar praticamente uma grande parte da célula e fazendo estrago o tempo todo, né? Então, para evitar que o oxigênio ficasse passeando lá dentro o tempo todo, fez esse disco achatado. Achatou e o oxigênio entra e sai e não fica de bobeira lá dentro, fazendo a oxidação de diversas estruturas, né? Então nós temos aí alguns outros dados, né? Ela tem cerca de 8 micrômetros de espessura marginal e 1 micrômetro central. Então olha como é que ela achata, né? De 8 ela cai para 1 no centro. E com mais ou menos 140 micrômetros quadrados de superfície e 83 de volume. Se fosse esférica, ela teria só 92 de superfície, não 140. Se ela fosse, né, só uma esferazinha. Como ela dobrou para dentro, aí você conseguiu aumentar bastante a superfície dela, certo? Em quase 40%, um pouco mais, isso aqui. Então, veja, são todas adaptações que foram feitas para que o eritrócito fizesse realmente o seu papel com eficiência. Agora, criou-se o problema, né? Como seria o metabolismo energético delas? Não tem núcleo. Não tem núcleo. Não tem molécula informacional, hemácia madura, né? Não tem mitocôndria. Não tem nada, certo? Ela não consegue duplicar. Ela parou o seu tempo, ela vai embora. Acabou, é destruída. Não sintetiza ou ressintetiza proteínas que foram desnaturadas, alteradas pelo oxigênio, por um outro procedimento qualquer. Ela não consegue sintetizar de novo. Ela não tem núcleo. Não tem energia para isso. Lembra? Para sintetizar a proteína são necessários pelo menos 4 ATPs por aminoácido, sem pensar no dobramento dela, lá na chaperona. Então é muita raça de energia. Ela não consegue fazer. Então ela realmente é substituída ao final de um certo tempo. E ela fez esse sacrifício, vamos dizer assim, sem núcleo, mitocôndria, estruturas, para que ela pudesse ter o máximo de eficiência possível para carregar o oxigênio aos tecidos, né? Para que o organismo, as outras células pudessem fazer o metabolismo aeróbico, que é realmente aquele que mantém a nossa vida como nós a entendemos. Então, já que ela não tem as estruturas, não faz fosforilação oxidativa, ciclo de Krebs, transporte de elétrons, FO, ATPase, nada disso existe. Então ela vai ter só a produção de ATP pelo metabolismo anaeróbico, glicólise anaeróbica com produto final ácido lático. Certo? E esse ácido lático que ela produz em grande quantidade nem pode ser utilizado por ela mesma na gliconeogênese. Que a gliconeogênese ela gasta mais energia do que a glicólise produz. Não sei se vocês se lembram. A glicólise anaeróbica tem um saldo de 2 ATPs. A gliconeogênese, para fazer isso, tem que ter 6 ATPs. Além disso, a gliconeogênese tem uma etapa mitocondrial, ciclo de Krebs. Então, não, esquece, não dá para fazer. E nessa complicação toda, eu tenho 3 processos fisiológicos que precisam de energia. Senão ela não vai para frente, certo? Esses 3 processos que nós temos que ter de qualquer jeito para que possa ter a sobrevida dela. Cadê meu slide? Sumiu. Está aparecendo para vocês ou está em branco aí também? Cadê meu slide? Subiu tudo. Você tá? Vai perguntar não. Apareceu agora. Eu, hein? Doideira.
Mas, então, esses 3 processos que a gente está trabalhando aqui, são isso aqui, ó. Primeiro, manutenção da integridade funcional da membrana e estrutural. Por que eu tenho que ter isso? Porque tem que ter a manutenção da forma dela, né? Eu coloquei forma da célula para a gente entender. A gente tem que perceber também que a hemácia não pode ser chamada de uma célula, né? Ela é uma estrutura. Bom, tá bom, aceitemos assim, né? Ela tem que ter a possibilidade de se deformar reversivelmente para passar pelo capilar. Tem que manter a bomba de cátions dela funcionando, certo? Tem que manter, para manter a polarização de membrana, né? E tem que ter uma proteção mínima para suas proteínas contra o contato intenso das proteínas com o oxigênio. Tem que ter uma proteção mínima, senão ela não dura nem alguns milissegundos. Tem que ter um mínimo, tá? Então precisa de energia para isso. Segundo processo que eu tenho que ter, manter o ferro hemoglobínico na forma ferrosa. Lembre-se, o ferro é um metal. O metal tende a ficar oxidado. Ou seja, o ferro, naturalmente, tende a ficar na forma 3+. E na hemoglobina, ele não serve ser 3+, ele tem que ser 2+. Então tem que ter uma maneira de segurar o ferro como 2+. Isso gasta energia. Certo? E depois eu tenho que ter manutenção da via metabólica para produzir energia. Ou seja, a glicólise não começa do nada. Você se lembra que a glicólise, para iniciar, ela gasta ATP. Tem que fosforilar a glicose uma vez, depois tem que fosforilar de novo. Só depois que eu vou ter um saldo de 2 ATPs. Então ela tem que ter um mínimo de energia para manter esses processos básicos aí. Não tem jeito. E para isso eu tenho que lançar a mão daquilo que existe, né? Que é, no caso dela, o metabolismo anaeróbico. Aí nesse ponto aqui, eu coloquei uma arte, né? Relacionando com a membrana dele, para vocês verem como que ela é mais complexa. Na membrana normal, vamos dizer assim, pegou-se esse corte aqui, deixa eu aumentar um pouco aqui. Um corte lateral dela aqui, tá vendo? Como que ela tem essa depressão aqui no meio, essa borda aqui é muito mais alta que aquele centro ali. Pegou-se um corte aqui da membrana dela e viu o que tem. Olha como é diferente. Tá vendo? Ela tem tropomiosina, tem actina, que são proteínas típicas de músculo, né? De fibra muscular. Ou seja, essa actina, essa miosina estão exatamente para permitir que elas deformem-se reversivelmente, aperte e depois ela volte. Tem os canais de ânion, tem as proteínas Band 4.2 e 4.1, tem a anquirina, essa proteína de ligação aqui nos canais de ânion, tem glicoforina, tem aqui canal de água, né? Aquelas água-gliceroporinas, não, que é só aquaporina mesmo. Tem vários tipos de proteína, ou seja, a membrana é diferente. Não é a membrana normal, de célula normal. A membrana normal de célula não tem actina, não tem tropomiosina, não tem. Isso aqui até tem, né? Canal de ânions, a anquirina, tal, a glicoforina, mas não tem tanto assim. Agora a membrana é diferente. E o oxigênio passa o tempo todo aqui, para dentro, para fora, para dentro, para fora, para dentro, para fora, para dentro, para fora, tá vendo? E vai tendendo a oxidar esses ácidos graxos insaturados aqui, ó. Ele vai estragando. Então, nesse ponto, esse ácido graxo ficando saturado já modifica o ponto de fluidez da membrana. E essa membrana, obviamente, não pode ficar muito dura. Ela tem que ser bem macinha, bem fluida, bem deformável para exercer o papel dela. Então, veja, a membrana é um espetáculo à parte em relação às outras células. Certo? E essa danadinha dessa hemácia, ela fica numa briga danada. A briga doida. Olha esse slide. Deixa eu ver. Altas concentrações de cálcio no plasma pode modificar a estrutura de membrana? Pode sim, né? Agora, se você tem essas bombas, o canal de cálcio,
tá? Para permitir a entrada de cálcio na célula, ele é muito regulado. Para que esse canal de cálcio possa abrir, normalmente ele é voltagem dependente, ou seja, exige que haja uma despolarização de membrana, ou ele é acionado por uma daquelas proteínas G. Lembra a proteína G? Que ela, quando acionada, faz essa abertura de canal de cálcio. Então ele é bem controlado, finamente controlado. Não basta ter uma grande concentração de cálcio no plasma, que quer dizer que ele vai de onde tem mais para onde tem menos, por simples comunicação, não. Tem que ter abertura do canal. Né? Porque é um cálcio, é um íon. Né? Os íons todos, para transitar de dentro e fora da célula, tem que ter um estímulo. O estímulo é uma despolarização de membrana, induzida por um processo, ou uma proteína G. No caso do cálcio, é GQ. Então, mas se ele entrasse de qualquer jeito, vai dar esse problema sim. Aí vai ter. Não, aí a trocomiosina trabalha com cálcio interno mesmo. É o cálcio já presente dentro da estrutura. Isso é, David. Não tem esse fluxo de cálcio para dentro e para fora, não, que isso complicaria muito o processo. Extremamente o processo. Então vamos ficar mais simples, coitada aí, Márcia. Ela já tem preocupações demais da conta para ter também essa preocupação de ficar importando e exportando cálcio como se fosse uma fibra muscular, né, David? Entendi a sua dúvida. Esse aqui que é o grande lance, cara, de complicação dela. Olha só. Olha o que essa danada tem que fazer. Olha só. Eita, nós. Aqui faz parte do sistema de tamponamento, né? Que a gente vai estudar com mais detalhes. Tá? Mas aqui foi para mostrar para vocês que complicação. O que ela faz? O que essa danadinha faz? Lá nos capilares extrapulmonares, lá no tecido. O tecido joga CO2 para fora, né? Lá do ciclo de Krebs, lembra? Ou do citosol bota CO2 para fora. Qual o destino do CO2? Entrar no eritrócito. Entra aqui, ó. Aqui. Tem um canal para passar CO2 aqui? Existe isso? Tem um canal de CO2 aqui para ele entrar ou sair? O que vocês acham? Ou não, ou ele entra direto? Tem canal ou não tem canal? Isso, não tem canal, né? Mas por que ele não precisa de canal CO2? Por que o CO2 passa direto por aqui? Basta lembrar de natureza química, né? Certo? Permeável, sim. A Julia está falando inglês aqui. Permeável? Então aqui ele passa sozinho aqui, ó. Por que ele passa sozinho aqui? Natureza química, né? A membrana é de natureza apolar. E o CO2 também é apolar. Apesar de ser a substância não simples, né? Substância composta. Mas pela geometria dela, você se lembra lá da química desse primeiro ou segundo ano, a geometria dela do CO2 é uma molécula linear. Então divide as forças e no final o momento resultante é igual a zero. Então ela é apolar. Então ela passa, entra ou sai livremente aqui o CO2. Então o CO2 é apolar, não tem problema de transporte nenhum aqui. É permeável. Dentro da hemácia, o CO2 se junta com a água de hemácia, né? Forma o ácido carbônico. Como o ácido instável que é, ele se ioniza, dá o próton e o bicarbonato. Certo? O bicarbonato. Aqui tem um canal de cloreto, de sistema antiporte, né? Então o bicarbonato é trocado com cloreto. O bicarbonato volta para o plasma, o cloreto vem para dentro. Por quê? Para manter a neutralidade elétrica. Vai sair um negativo, tem que entrar um negativo, para manter a isoneutralidade aqui, em termos de cargas elétricas, né? Aí o que rolou? Legal, entendi. Mas o que está estranho aqui no sistema que eu tenho que dar um jeito? Esse próton aqui, ó, esse H+, aqui, ó, oriundo da reação da anidrase carbônica. Esse próton aqui, se não for feito nada com ele, ele vai diminuir o pH da hemácia tanto que vai atrapalhar a proteína, vai deformar a proteína, vai protonar as proteínas, vai tirar a estrutura espacial das proteínas. Então esse próton, para não interferir no pH, ou seja, na protonação de proteínas, ele tem que ser escondido, certo?
Aí nós temos dentro da hemácia esse mecanismo de tampão isoídrico. Ou seja, o tampão isoídrico é um tampão que a gente vai estudar que esconde esse próton, tira esse próton do meio, liga esse próton em alguma outra coisa, de modo que ele não ataque a hemoglobina e outras proteínas, aquelas proteínas de membrana, por exemplo. Então tem que ter esse tamponamento aqui, certo? Isso aqui é fundamental. E a hemácia faz isso o tempo todo, porque ela busca CO2, faz isso aqui, bota o bicarbonato para fora, puxa o cloreto para dentro, esconde o próton. Esse bicarbonato que foi para o plasma aqui é o objeto do outro capítulo, equilíbrio ácido básico. Esse bicarbonato que cá está vai ser fundamental para tamponar o plasma, para manter o pH do plasma naquela faixa de 7,35 a 7,45. Eu preciso desse bicarbonato aqui. Essa aqui não é a única fonte, é verdade, né? Mas é uma fonte. Na verdade, a principal fonte de bicarbonato ao plasma são os rins, mas aqui ajuda a formar uma reserva alcalina para ir tamponando aqueles monte de prótons que chegam no sangue do metabolismo daqueles zilhões de células que nós temos. Então, dessa maneira, isso acontece lá nos capilares extraglomerares, lá no tecido. Chega no pulmão, eu vou inverter a coisa. Lá no pulmão, ela vai botar o cloreto para fora, vai botar o bicarbonato para dentro, no mesmo sistema de cotransporte aqui, antiporte, aliás, para lá e para cá. O bicarbonato vai formar novamente o ácido carbônico, juntando o próton que estava guardadinho lá no tampão, busca ele lá, tampão isoídrico. O H2CO3 separa agora em água e CO2, e o CO2 apolar difunde-se de onde tem mais para onde tem menos, que seria na região do volume pulmonar. Aí a gente expira o CO2. Simples assim. Certo? Então esse trecho aqui passa porque ele vai de onde tem mais para onde tem menos, aqui também de onde tem mais para onde tem menos, no capilar pulmonar, no capilar tecidual. E ela faz isso o tempo todo. 24 horas por dia fazem esse serviço aqui. Certo? Aí como é que chama a enzima que atua nessa reaçãozinha aqui mesmo? De CO2 mais água, H2CO3, é a anidrase carbônica, né? É uma enzima, uma proteína. A proteínazinha que foi fabricada quando a hemácia era uma célula. Certo? Lá atrás, quando ela tinha um DNA, tinha um gene, ela fabricou X unidade de anidrase carbônica e foi vivendo. Só que essa anidrase carbônica aqui, ela vai ser atacada, como qualquer outra proteína. Aí que a gente fala que tem que ter um mecanismo mínimo de reparação dessas estruturas. Senão, ela não dura nem alguns milissegundos, já que ela não pode dar-se o luxo de sintetizar outra anidrase carbônica que tenha sido destruída. Tá? Esse é o complicador da hemáciazinha aí, certo? Engraçado, meus slides estão demorando a aparecer, estranho. E vai e vem, não sei o que está vendo, não. Tá? Aqui um outro esquema do mesmo coisa que a gente falou aqui, ó. Certo? De uma outra forma. Está aqui o extra, né? Capilar, aqui o capilar. É igual você veja aqui, agora dá para ver o destino daquele próton, né? do tampão isoídrico que nós falamos. Ele está aqui, ó, tampão isoídrico. Olha só. É lá do metabolismo, né? Metabolismo, certo? CO2, H2CO3, volta para o plasma, né? Temos aqui o prótonzinho. Quem é que vai esconder o próton? O próton foi recolhido por quem? Pela própria hemoglobina aqui, ó. Então, a hemoglobina que vem do pulmão com o oxigênio, a oxihemoglobina, solta o oxigênio, agora, e pega aquele próton da reação isoídrica, certo? Esse próton se liga na hemoglobina agora desoxigenada e vai carregando o sistema venoso. Chega lá no pulmão, esse próton é liberado de novo para o bicarbonato liberar o CO2. E a hemoglobina capta outro oxigênio e faz o ciclo aqui. Aqui que está o tal de tampão isoídrico.
Tá? Então, tampão isohídrico é a hemoglobina que soltou o oxigênio, soltou esse O2, modifica a estrutura dela de modo a captar esse próton, que ela fez esse procedimento de formar o bicarbonato, né, para fazer o tampão sanguíneo, e dessa forma ela esconde o próton, tira o próton do sistema, de modo a o pH não cair. Certo, gente? Isso que é o tal tampão isohídrico do eritrócito. Essa forma aqui, HHB. HHB, certo? Que é uma forma que existe na hemoglobina desoxigenada, sem alterar a função dela. E lá no pulmão ela se livra do próton, ele que é próton, junto com o bicarbonato, do eritrócito mesmo, né? E forma o CO2 e ele vai embora para a atmosfera. Então ela faz isso aqui o tempo todo se divertindo com essa estrutura aí. E para que ela possa ter esse mínimo de energia, as vias para que ela possa trabalhar isso daí são essas aqui, ó. A velha e boa glicólise anaeróbica, certo? Saldozinho baixinho, certo? Baixinho, 2 ATPs, ou seja, como ela produz pouco ATP por glicose, resultado desse raciocínio. As hemácias são grandes consumidoras de glicose. Grande consumidor. Além de eu ter uma quantidade fabulosa de hemácias para fazer o serviço, cada uma dessas hemácias gasta muita glicose. Há muita raça de glicose mesmo. E para suplantar esse problema, o processo evolutivo, ou o criador fez também o quê? Rapaz, eu não vou poder deixar esse animal na dependência de comer glicose para manter as hemácias, não. Eu vou ter que adaptar aqui uma via de forma que o próprio animal faça a sua própria glicose. Certo? Aí apareceu o quê? Apareceu a gliconeogênese. Aí o animal, né, desenvolveu essa via, evoluiu essa via, para que a partir do ácido lático, para a partir de aminoácido, para a partir de componentes outros, conseguisse ele mesmo fabricar a sua glicose, na via gliconeogênese. Né? E fabrica a sua glicose, coloca a glicose no sistema, joga a glicose no plasma, para as hemácias sobreviverem, para garantir o suprimento de glicose para as hemácias, para aqueles zilhões de hemácias consumindo intensamente a glicose. Né? E passou esse papel para o fígado, né? Fígado, basicamente, e o rim, e deixou o músculo de fora. O músculo tem armazenamento de glicose na forma de glicogênio? Tem sim. Mas o músculo não exporta a sua glicose, pela falta da enzima básica, né? Aquela que desfosforila a glicose. E a glicose fosforilada não sai da célula, tem que desfosforilar. Aí o músculo não ajuda em nada esse processo, não ajuda. Né? Numa situação mais crítica, o músculo começa a destruir proteína, colocar em circulação a partir da proteína muscular, principalmente o aminoácido alanina. O aminoácido alanina entra na gliconeogênese. Então, indiretamente, o músculo pode sim ajudar, sim, né? Mas diretamente, como fornecedor direto de glicose, não. Ele é fornecedor de aminoácido para a gliconeogênese. Tá? Bom, a outra via dela, pentoses. Pentoses. Para quê? Para formar um NADPH. Certo? Para que eu preciso de NADPH? É o poder redutor. Mas que diabo de poder redutor? Para contrabalançar o efeito oxidante do ferro. O ferro é oxidante. Certo? Então eu tenho que ter alguém que seja o redutor. Alguém que seja capaz de passar o ferro 3 para ferro 2 de volta. Alguém que seja capaz de colocar a proteína oxidada para reduzida. Então aqui está o poder redutor. É o NADPH lá na hemácia. E para formar NADPH na hemácia, talvez você se lembre que eu preciso dessa enzimazinha aqui, ó. Glicose 6-fosfato desidogenase, a G6PD. Então, se a hemácia não estiver fazendo G6PD, não estiver
tranquilo, com estoque adequado de G6PD, ou recuperando sua G6PD que foi danificada também pelo oxigênio, o que vai dar? Anemia hemolítica. A hemácia não suporta, ela arrebenta. Ela perde sua integridade de membrana e dá hemólise. Uma hemólise muito intensa pode dar cálculo biliar. Uma quantidade enorme de cálculo biliar de bilirrubina. Os cálculos biliares, cuja matéria-prima seria a bilirrubina, da bile que veio da hemácia por causa da grande taxa de anemia hemolítica. Certo? E a outra via que ela tem que fazer o tempo todo é a via de Rapoport. Certo? A via de Rapoport é aquela que sintetiza o 2,3-DPG, o 2,3-difosforilato, ou simplesmente DPG, ou BPG. Ah, mas por que serve o BPG? É ele que regula a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Porque tem que ser oposta essa afinidade aqui, ó. Lá nos pulmões, a hemoglobina tem que puxar o oxigênio com força, tem que ter uma grande afinidade pelo oxigênio. E essa relação se inverte no tecido. No tecido, a hemoglobina não pode ter muita afinidade pelo oxigênio, senão ela não solta ele. Certo? O papel da hemoglobina é transportar oxigênio, não sequestrar o oxigênio. E transportar o oxigênio quer dizer pegar em um local e entregá-lo em outro local. Certo? Então tem que ter afinidade em um local e não afinidade no outro local. Quem que é o pivô disso aí? Quem que é a molécula-chave que faz esse procedimento? No pulmão, a hemoglobina deve amar o oxigênio e lá no tecido a hemoglobina deve odiar o oxigênio. Essa relação paradoxal aqui é o DPG. Então a hemácia tem que ser capaz de ter a enzima, aquelas duas enzimas, né, daquele desvio da via glicolítica para sintetizar o DPG, o 2,3-DPG. Senão não funciona. Então essas três vias são as fundamentais. A glicólise tem que estar funcionando, aquele monte de enzima tem que estar funcionando. Certo? As pentoses tem que estar funcionando com a G6PD ativa. E a via de síntese do Rapoport, ou seja, a mutase, tem que estar funcionando direitinho, sem problema nenhum, tem que estar lá presente para sintetizar o 2,3-V de 1,3. Né? Você se lembra que esse desvio da via glicolítica, em vez de sintetizar 1,3 de fósforo, sintetiza 2,3 de fósforo, exatamente com esse papel. E além disso tudo aqui, ó, todas essas situações, a entrada de glicose na célula, a entrada de glicose na hemácia, a entrada tem que ser facilitada. A glicose não entra sozinha pela membrana, tem que ter uma passagem, né? A passagem de glicose pelas membranas é feita por aquele transportador chamado GLUT. Certo? Então, o GLUT que tem na superfície da hemácia não pode ser ativado somente na presença da insulina. Senão teria que ter uma quantidade enorme de insulina em circulação para fazer isso. Certo? A insulina é um hormônio, tem outros papéis além de ativar o GLUT. Resultado do processo todo evolutivo. O GLUT que permite a entrada da glicose nas hemácias não é dependente da insulina. Ele funciona em relação à quantidade de glicose presente no meio extracelular. O KM dele é baixo, então se tiver muita glicose ele deixa entrar, ele abre e bota para dentro. Não sei se se lembra qual é o número dele. Quem lembra o nome do GLUT? De hemácia. Quem lembra? Vocês fizeram uma perguntinha com isso na prova, lembra? Eu falei, e os GLUTzinhos? Escreve aí para mim como é que são os GLUTs. GLUT 4, GLUT 5, GLUT 2, né? Aí o GLUT da hemácia é um GLUT específico dela, né? É um GLUT que não depende de insulina. Né? Certo, meninos? Então tem essas características todas, né? Relacionadas com essa entrega de glicose para o eritrócito. Certo? Isso. Tudo bem, gente. No slide da frente aqui, aí não é o GLUT 4 não, é o GLUT 1? Tem certeza que é 1, não é 4 não?
Ou 4 é aquele que tem no adiposo e no músculo que precisa da insulina? Ronaldo. 4 é aquele do adiposo, né? E do músculo sensível à insulina. Os outros não. Bom, e na frente aqui, o que nós temos aqui? Meu slide não abriu. Vocês abriu? 15, 14, 14, 15. 14. Abriu, né? Aí, a energia produzida da glicose, aquele trecho todo, é para a bomba, né? O NADP, como já falamos, é proteção dos grupos XO da hemoglobina, membrana, oxidação, mantendo os níveis de glutationa presentes, né, de forma reduzida. O ferro do M é mantido reduzido, né? Quando fala reduzido, é ferro 2, tá? Pelo sistema de formação de meta-hemoglobina, reforma da meta-hemoglobina, que também usa NADH, certo? Então, tanto o NADP quanto o NADH, certo? São envolvidos no processo de redução de estruturas que foram oxidadas intensamente. Então, nós temos, eu acho que o próximo slide tem um esqueminha legal disso. Se ele abrir aqui, abriu para mim. Beleza. Aqui, ó. Olha o grande problema aqui. Olha o grande problema. Aqui, ó. Hemoglobina normal, certo? Ferro 2, bonitinha, tal. Vai carregar o oxigênio, certo? Tem que carregar o oxigênio. Esse aqui é o jeito certo, né? Hemoglobina com ferro 2 e o oxigênio. Mas, muitas e muitas vezes, ocorre essa aqui do ladinho aqui, ó. O oxigênio toma elétrons do ferro, que está pertinho, tá? O ferro vira ferro 3, ou seja, oxidou o ferro. E essa entidade aqui, hemoglobina com ferro 3, não é capaz de transportar oxigênio. Tanto é que ela muda de nome aqui. Ela passa a chamar meta-hemoglobina. Meta-hemoglobina. Isso aqui não transporta oxigênio. E além dessa estrutura aqui não transportar oxigênio, olha quem vem de ladinho aqui, ó. O O2, que tomou o elétron do ferro, ficou O2 menos. Então aqui o NOx médio, menos 1 dividido por 2, é menos meio, né? Que é o NOx médio de superóxido. Poderoso radical livre, que vai fazer o diabo para tomar elétrons de alguém para ficar novamente com O2. E ele sai caçando elétron, se não tiver um freio. Quem que é o freio? Primeiro, essa enzima aqui, ó, SOD. SOD, SOD, superóxido desmutase. Então, a superóxido desmutase pega o superóxido e transforma o superóxido em peróxido, que é outro agente oxidante. Certo? Mas é uma etapa para dar oportunidade da peroxidase ou catalase transformar o peróxido em água e oxigênio. Matei esse aqui, ó. Pronto. Eu tenho que ter a superóxido, desmutase, e a catalase para pegar o superóxido e passar para estruturas não oxidativas, intensamente. Resolvi esse problema. Mas ainda tem esse probleminha aqui, essa hemoglobina não transporta oxigênio. Certo? Aí eu tenho um sistema redutor. Certo? Qual é o sistema redutor? Aqui nesse aqui, né, o NADH, que doa seus elétrons para o ferro 3, forçando o ferro 3 a voltar a ser ferro 2. É o reduzir o ferro. Esse é o poder redutor do NADH. Certo? E na sequência, a meta-hemoglobina pega esses elétrons de ferro, passa para o ferro 3, fica ferro 2 de novo e o ferro 3 está aqui. E isso acontece o tempo todo. Então, eu reformei o processo aqui. Certo? Agora, não se esqueçam que esse NAD aqui tem que voltar a ser NADH. Aí a glicólise tem que acontecer, né? Para reformar esse NAD aqui. E quando está acontecendo esse processo aqui, está dificultando a ocorrência daquela reação de piruvato lactato, que também usa para reformar o NADH, tá na glicólise anaeróbica. Isso tudo ocorrendo simultaneamente. Uma hora vai fazer falta, uma hora não vai ter NADH para fazer o ferro voltar a ser ferro 2. Nesse momento, então, vai ter taxas elevadas de meta-hemoglobina.
a meta-hemoglobina então vai ser destruída e vou ter taxas de bilirrubina. Por isso que eu tenho no meu sangue o tempo todo, normalmente, uma taxa normal de bilirrubina. Normal. Aquilo ali é normal, em função dessas reações que levam a essa destruição de hemácia. Não tem como evitar isso. É uma taxa normal, isso aí. Eu não posso ter o excesso de bilirrubina, né? Que aí vai caracterizar um processo ictérico. Principalmente se a bilirrubina for não conjugada. O que pode acontecer se o fígado estiver sobrecarregado com outra tarefa. Ele não consegue conjugar a bilirrubina, ou seja, torná-la polar para ser eliminada pela urina ou pela bile, e essa bilirrubina não conjugada começa a entrar nas células. Certo? Ela é apolar, fortemente apolar, entra nas células e ela tem especial predileção pelos citocromos do transporte de elétrons, principalmente o citocromo C. Aí vai interrompendo o transporte de elétrons, até a mitocôndria romper-se, estourar. Quando a mitocôndria rompe, estoura e o citocromo C aparece no citossol, isso ativa um grupo de enzimas chamado de caspases, que por sua vez ativam as nucleases, que por sua vez picotam o DNA em milhões de pedacinhos. Acabou a célula. É a apoptose da célula. Morreu. Acabou. Né? Por isso nós temos que manter nosso nível de bilirrubina sob controle. Né? E se tiver lá a bilirrubina, nós temos que manter o fígado em condições de conjugar aquela bilirrubina para torná-la polar e impedir a sua entrada nas demais células. Certo? Então, gente, com a dúvida até aí? Pode ir em frente. Mas vamos complementar aqui. Aqui é outra maneira. O sistema da meta-hemoglobina redutase. Então tá aqui, cadê o meu problema? Meu problema está aqui, ó. Meta-hemoglobina. Certo? Deixa eu aumentar aqui. Meta-hemoglobina. Esse é o meu problema, que forma o tempo todo. Não posso deixar ele assim. A meta-hemoglobina tem que ser reaproveitada o máximo possível para hemoglobina. Essa aqui. Hemoglobina. Eu posso ter esses componentes do ferro. Um citocromo com ferro, citocromo B5, dentro do eritrócito mesmo, né? Pega o ferro 2, passa para ferro 3, pega os elétrons do ferro 2 para 3, dá para esse ferro 3 aqui e volta esse ferro 2. Resolvi. Mas o citocromo B5 estragou aqui, ó. Está estragado. Ele ficou com ferro 3, ele tem que ficar com ferro 2. Eu tenho que consertar esse citocromo. Eu não posso fazer outro, tem que consertar. Tá? Aí quem vem me socorrer? O NADH, da via glicolítica. O NADH cede os elétrons, vai para a NAD. O ferro 3 pega os elétrons, volta a citocromo com o ferro 2, que vai recuperar a meta-hemoglobina e vai ficar assim, ó, o tempo todo. Tem que acontecer isso aqui. Né? Lembre-se que essa hemoglobina aqui, meta-hemoglobina, não é capaz de transportar oxigênio. Ela tem que ser assim, ó, ferro 2. Tem que ser ferro 2. Então tem esses sistemas todos, que são chamados sistemas protetores da hemácia. Então, sistemas de proteção da hemácia compreendem manter o ferro no NOx 2. Tem que estar como ferro 2. Não pode ser ferro 3. Captaram? Alguma dúvida, gente? Está indo bem? Entenderam direitinho ferro 3, ferro 2, meta-hemoglobina, sistema de proteção da hemácia. Tem outros também que eu ainda vou falar. Outros sistemas de proteção da hemácia. Esse aqui só vi esse aqui. Ó. Ou seja, o de trás aqui deu cabo de quem? O de trás aqui deu cabo... Esse aqui deu cabo do radical superóxido. Transformei o superóxido em moléculas inertes. Né? E esse outro sistema aqui deu cabo de quem? Deu cabo da meta-hemoglobina. Certo? Resolvi a meta-hemoglobina. Tá, já resolvi 2 bons problemas. Mas tem outros problemas para resolver. Como, por exemplo, e aquelas proteínas que foram oxidadas? Outras proteínas que não é hemoglobina. E as enzimas que foram oxidadas?
certo? E a catalase, que pode ter sido oxidada, e a superóxido, e a anidrase, várias enzimas, várias proteínas enzimas podem ter sido oxidadas. Então tem que ter outros mecanismos. Esses dois que a gente trabalhou até agora foi como destruir o superóxido, o peróxido e como recuperar o ferro 2. Como voltar a metahemoglobina à hemoglobina normal. Certo? E esse aqui, ó. Esse aqui. Esse então vai fazer o final, o fechamento do processo, tá? De proteção da hemácia. Tá aqui, ó. Glutationa, aquela sequenciazinha de 3 aminoácidos que a gente já viu em algum lugar. A glutationa reduzida, certo? Ou seja, com os elétronzinhos, com o próton, que está lá no eritrócito, ela que vai socorrer uma proteína oxidada. Está aqui, isso aqui representa a proteína oxidada, com os enxofres oxidados, não podendo fazer aquelas pontes de sulfito. Então a glutationa cede os elétrons para aquela oxidada, conserta aquela proteína oxidada, ou seja, reduz o tiol, refaz a estrutura proteica, beleza, tá? Resolvi. Mas estraguei a glutationa aqui, ó. Ela está oxidada. Ela tem que estar sim, reduzida, né? Como eu não posso fazer outra glutationa, não tem informação para fazer outra glutationa, não tem RNA mensageiro, não tem ribossomo, eu tenho que dar um jeito de consertar essa aqui, ó. Como é que eu vou consertar? Pego a glutationa estragada e pego um poder redutor de novo, só que agora na forma de NADPH. Certo? Então, NADPH conserta a glutationa, tira da forma oxidada, põe na forma reduzida, e o NADPH de reduzido vira oxidado. Agora tem que consertar o NADP. Só que o NADP agora vai regenerar-se lá naquela primeira reação da via das pentoses. Certo? Vai lá, conserta e vai fazer o serviço de novo. O H2O2, oxigenado, também estraga GSH, oxida GSH. H2O2 ataca o GSH, fica oxidado. Certo? Ela oxida, mas também mata o H2O2, vira água. O GS oxidado, a glutationa oxidada, vai no NADPH e se conserta. E vai para o sacrifício, anula H2O2, ou seja, esse é um outro mecanismo de proteção do eritrócito. Então nós vimos aquele que destrói o superóxido, aquele que recupera proteínas oxidadas, e a glutationa também ataca H2O2 como a catalase ataca H2O2. Tá? E de quebra, para recuperar esses processos redutores aqui, eu conto com a via das pentoses. A via das pentoses. Para a via das pentoses funcionar, eu tenho que ter aquela enzima-chave, denominada glicose 6-fosfato desidrogenase, conhecida pela sigla G6PD. Então vocês vão deparar na profissão de vocês, na vida profissional, com muitos pacientes com deficiência na G6PD. Certo? E um sinal claro de deficiência de G6PD é a anemia hemolítica. A anemia hemolítica se manifesta muitas, nas vezes todas, por um aumento da taxa plasmática de bilirrubina. Certo? Se o seu paciente estiver conseguindo conjugar a bilirrubina lá no fígado, beleza, não tem problema não, deixa rolar. Mas se o paciente também estiver apresentando um problema hepático, não estando conjugando a bilirrubina, então seu sistema nervoso vai sofrer. Vamos ter problemas seríssimos no sistema nervoso daquele indivíduo. Certo, gente? Então é que nós temos nossos problemitos. Tá? Tudo bem. Essa parte aqui do DPG, vamos falar isso de uma vez, né? Acho que dá para falar. Falta aqui uns 4 minutinhos. Vamos lá. Essa aqui, ó.
Então nós temos essas duas enzimas também que têm que ser protegidas dentro da eritrólise, a mutase e a fosfatase, que representa uma variação da via glicolítica, né? A mutase passa um 3-DPG lá da via glicolítica para 2,3 e a fosfatase destrói o 2,3-DPG. Ah, mas como é que isso funciona? Que horas que isso funciona? A mutase, eu tenho que trabalhar na região de formar o 2,3-DPG, ou seja, na região do capilar pulmonar, lá nos alvéolos. E a fosfatase lá no tecido. Certo? Porque que eu tenho o quê? Eu tenho que o 2,3-DPG, ele melhora bastante a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Então eu tenho a estimulação de uma ou de outra enzima condicionada. Quem é que vai funcionar? Essa ou essa, condicionada ao pH. Tá? Então, se você tem um pH menor, estimula a mutase e inibe a fosfatase. Então, você tem essa característica, né? Ou seja, onde que vai estar isso? Em que pH que esse tecido, que essa hemácia está? Ah, está no pH mais baixo, mais alto. Então, qual que vai funcionar? Essa ou aquela. Então, você tem que saber. Ah, mas como é que eu vou saber isso? Ah, que o pH, certo, gente? O pH da região tecidual é um pouco menor do que o pH da região pulmonar. Quando a gente fala pouco menor, é tipo assim, ó, em vez de ser 7,3, 7,4, passa a ser 7,38, certo? É um pouco menor. Mas lembre-se que a escala de pH é uma escala logarítmica. Então, uma pequena alteração numérica na escala do pH, na verdade, representa um grande aumento na população de prótons. É uma escala logarítmica. Né? Então, quando a gente fala, mas baixou só isso, baixou 1/10, 2/10, mas na verdade isso quer dizer muito mais prótons para promover essa alteração. Tá? Então, eu vou só dar essa iniciadazinha aqui nos dois, mutase e fosfatase, né? Para na sexta-feira descer mais a detalhes, porque é isso aqui, ó, né? A glicose, via glicolítica, certo? Tá aqui. Aí chega nessa reaçãozinha aqui, 1,3 de fosforilato, passa 2,3 e depois o 2,3 volta 3 fosforilato. A mutase e a fosfatase, as duas enzimas, né? Lembrando a vocês que quando está fazendo 2,3-DPG, está pulando essa produção de ATP aqui, ó. Então, toda vez que a hemácia faz 2,3-DPG, que ela tem que fazer o tempo todo, o saldo de ATPs dela é igual a 0. Ela pula isso aqui. É um outro complicador para ela. Certo? Então, gente, esse trecho aqui, dado aqui o adiantadozinho da hora aqui, eu vou deixar para sexta-feira, tá? Que a gente vai falar um bom tempo sobre isso aqui. Vamos ter que fazer isso aqui com calma, né? Dar uma olhadinha nisso aqui, mostrar para vocês quem é o DPG, ele aqui, né? Difosfoglicerato, para a gente entender como é que está aqui a estrutura da albumina, como é que ele funciona. Então, esses segundinhos que nos restam aqui não vão ser produtivos, não. Eu vou querer falar de correria e vai ficar esquisito. Então, vamos parar aqui, tá? São 11h30, né? Já temos aí 73 minutos de conversa, mais aqueles 17 minutos de conversa fiada, não, 90 minutos, né? Então, acho que já está todo mundo meio cansadinho. Alguma perguntinha, alguma dúvida que eu possa ajudar vocês? Meninos? Digam. Ô, David, legal. Você manda o link da cloroquina e o prolongamento do intervalo QT e morte. Ah, obrigado, cara. Obrigado. Gente, eu que agradeço vocês todos a paciência de ficar me escutando aqui esse tempo todo, né? Ai, cadê? Eu tô aqui. Eu não consigo ver vocês, né? Só que vocês podem me ver quando a gente aciona aqui a câmera, né? Não é isso?
Ou vocês podem passar a imagenzinha para mim também. Eu não sei. Aí, cá estamos. Trabalhando aqui na nossa estação. Tem uma estação aqui, tem outra estação lá na parte de baixo da casa, tem outra no outro quarto ali. Que nós estamos todos trabalhando assim. Eu, né, minha filha, meu genro, minha mulher, tá todo mundo trabalhando nesse ensino remoto. Então tem momentos que parece uma faculdade, cada um fazendo uma coisa em um determinado cômodo da casa, né? E tem hora que a banda de internet fica meio sobrecarregada. Mas vamos levar, né? Com jeitinho a gente chega lá. Certo, meninos? Então tá bom. Um abração para todos vocês, tá? E aguardo vocês na sexta-feira, se tudo correr bem. Tá? David, só para a gente ter isso em mente, eu só estou pensando em dar mais uma avaliação, 30 pontos. Tá? Mas vai ser avaliação, não é para ferrar ninguém não, David, só estudar. Né? E essa outra avaliação que vai ser mais lá para os meados de junho, por aí assim, mais ou menos. Tá? Por aí. Nós vamos colocar umas questõezinhas de múltipla escolha para vocês fazerem. Tá? 40 pontos? 40 pontos. Acho que 40. Eu dei 30 daquela primeira avaliação. Vou dar 30 para uma segunda avaliação. Aí os 40 pontos vão ser aqueles estudos dirigidos, né? Devo passar uma resenha de um artigo também para somar os 40 pontos e fecho isso aí. A única dúvida, David, é o laboratório, entendeu? Que eu estou esperando a faculdade me posicionar. Se vai cancelar o laboratório, sei lá, de repente cancela o laboratório. Não estou muito a favor não, né? Mas se o pessoal, não, tem que abrir espaço para histologia, para anatomia 2, tem que abrir espaço para essas aulas práticas, então você, né? Histologia não tem muito jeito, né? Você tem que estar lá em contato com o Walter, né? Isto e cito, né? Anatomia 2 também não tem jeito, tem que ir lá. Então tem que ter espaço para isso, senão vai trepar um semestre no outro, né? Não dá para misturar o segundo com o terceiro período, que vocês vão ficar doidos para atender o segundo e o terceiro período. Não. Como é que eu vou fazer isso? Um grupo de estudantes atender segundo e terceiro período simultaneamente com prova prática disso, prova prática daquilo, tá? Nego pira. Né? Então, mas o que eu falo para vocês é o seguinte, a faculdade, a parte pedagógica, a Cristina, o professor Benedito, o professor Marco Aurélio, estão muito preocupados com isso e procurando a melhor solução possível. A melhor solução que possa acontecer. Então, de forma alguma, não vai haver prejuízo para o discente, né? Ou seja, vocês serão atendidos nas suas expectativas de aprendizado no curso. Isso aí pode ficar tranquilo. Né? E talvez o ano físico, né, não se encerre em 31 de dezembro de 2020. Né? Pode ser que a gente entre para 2021, mas isso é normal. Já participei de paralisações de Universidade Federal que duraram 4 meses, né, como docente, 4 meses por conta de greve, por isso, por aquilo. O que aconteceu? O ano foi prolongando, né? Ou seja, um segundo semestre, por exemplo, acabou em março. O primeiro semestre do seguinte começou em abril, né? Então você vai levando a coisa. Chega num ponto que ela compacta e se adapta à normalidade. Isso aí a gente tem que ter essa flexibilidade. Ou seja, o fato de chegar a agosto, dezembro, não quer dizer que encerrou, não. A aprendizado é uma coisa que não depende de tempo. Assim, tempo marcado, né? Tempo marcado. Uma aula, por exemplo, você acha que vai falar sobre isso, mas dependendo como vai transcorrendo a aula,
você pode ir para frente ou para trás, né? É uma coisa dinâmica, né? Não é um taxímetro rodando, né? O conhecimento não é na forma de um taxímetro. É bem diferente disso. Então fiquem tranquilos, né? Em relação a isso não vai ter problema. O que pode acontecer é o segundo semestre desse ano terminar em março, por exemplo. O primeiro semestre de 2021 começar em abril. E daí? Não tem problema nenhum, né? Isso não é um problema. A gente tem tempo de ir acertando os pés, tem muito tempo para frente para ir adiantando a coisa, vai ajeitando, sem prejuízo de conteúdo. É uma questão temporal só. Tá? Então não me preocupe com isso não. Isso é tranquilo. Bom, meninos, então estão liberados para ir fazer uma fonte energética, né? Para arrumar uns ATPs aí para acabar de tocar a vida. Ir tocando a vida. Continue em isolamento, continue higienizando as mãos, continue se protegendo intensamente do contato com esse. Lembre-se da Epicar, que vai ficar como exemplo de uma unidade de ensino que não obedeceu ao isolamento. Certo? Ou seja, uma célulazinha que se ferrou, não obedeceu às coisas. Abração a todos, até mais. Estou saindo. Até sexta-feira, meninos e meninas. Bye, 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 bye.